Opa, Luiz, beleza? Rapaz, quando eu mandei o áudio ali para você, eu tinha feito um teste e quando eu importei a planilha original do Excel para o Google Sheets, que é onde fica a facilidade ali para compartilhar, ela veio totalmente desconfigurada, tá? Os gráficos principalmente. Então por isso que eu comentei que talvez não ia conseguir terminar agora, ia usar o prazo lá, porque é precisar mexer de novo em todos os gráficos e reconstruir, tá? Aí eu lembrei que na planilha original a gente faz uns agrupamentos de gráficos, tá? Justamente para evitar que ele se movimente quando movimenta a célula. Então a gente faz alguns agrupamentos que lá no Excel padrão a gente normalmente faz, tá? E por isso quando eu trouxe ele ficou todo desconfigurado. Ele não trouxe esse gráfico aqui, né? Por exemplo, não trouxe esses aqui também não trouxe. Então por isso que eu comentei que teria que fazer tudo de novo. Aí eu desagrupei lá, para ele não ficar algo como se fosse uma imagem, e sim realmente a função de gráfico. Importei novamente e graças a Deus veio certinho, tá? Então, a mesma planilha que eu fiz lá na base principal do Excel, ele não perdeu as funcionalidades trazendo para o compartilhado, tá? Então isso é bacana. E é importante também ressaltar, por que eu comentei? Porque tem muitas limitações no Google Sheets, tá? Uma delas, inclusive, é isso aqui, ó. Os botões, aqueles botões que eu tinha lá na outra que eu te apresentei, aqui não é possível, tá? Então o acesso às guias tem que ser aqui por baixo, normal, tá? Não perde nenhuma funcionalidade, mas a parte visual acaba perdendo muito trazendo para cá. Mas é uma limitação do Google Sheets mesmo, beleza? E quando a gente usa macro, tabela dinâmica, alguma função um pouco mais avançada lá no Excel padrão 365, qualquer versão, enfim, ele acaba não sendo compatível com essa versão aqui, tá? Mas como a gente montou teoricamente gráficos que são apenas pega o resultado de uma tabela que já está bem configurada aqui, então deu certo, bacana, show de bola. O importante é a funcionalidade estar 100%. Por exemplo, a gente colocar aqui um 10, ele se movimenta, tá vendo? Não que vai ser aqui que vai colocar, né? É a mesma funcionalidade inserindo na base, tá joia? Então deu certo, tá? Então realmente ficou bacana. Então assim, ó, algumas funcionalidades eu mudei, por exemplo, lá na outra a gente tinha um botão aqui dentro, aqui não tem esse botão, então eu criei por fora aqui uma validação de dados. Os totalizadores também ficam na célula aqui, né, não uma caixinha, enfim. O importante é a funcionalidade estar correta, tá? Então vamos lá. Com relação a compartilhamento, como que funciona? Também não é muito assim minha especialidade, né? A gente acaba não fazendo muito projeto, eu principalmente não faço muitos projetos no Google Sheets, e sim mais no Excel. Mas esse link aqui eu vou te mandar depois, tá? Então você vai ter acesso à planilha a partir desse link que eu vou te mandar. E quando você receber ele, provavelmente você vai vir um e-mail para mim para eu autorizar você a usar a planilha, porque eu sou proprietário, certo? Aí eu vou te habilitar a ser o novo proprietário da planilha, você me tira o acesso, tudo certo, beleza? Aí quando você receber o link, você pode compartilhar com outros usuários. Tem duas opções, tá? Você mandar o link para a pessoa, copiar esse link e mandar para o João, para a Maria, para o Pedro, para quem você compartilhar, e daí você apenas vai autorizando ali no e-mail que vem, beleza? Ou você já compartilha por aqui também, ó. Você tem como colocar os participantes, beleza? Aí você coloca o e-mail aqui do Gmail, né? Eu tenho até alguns exemplos aqui, ó. Então, eu vou habilitar esse Agência Camargo aqui para receber a planilha, para ter acesso como um editor ou como um leitor. Então aqui você delimita os acessos das pessoas para ele editar, ou seja, para usar a planilha, digitar, inserir informações, ou só ser um leitor, né? Não fazer nada, apenas visualizar, beleza? Aí você envia e essa pessoa vai receber um e-mail, né? E você autoriza lá, enfim, e ele já vai ter acesso à planilha no mesmo link, tá joia? Com relação à restrição por guia, sendo bem sincero contigo, eu não tenho esse conhecimento, tá? Se é possível ou não limitar alguém para não visualizar o painel. Eu só quero ter acesso à base e aos parâmetros, tá? Principalmente no Google Sheets eu não sei se tem essa questão. No Excel padrão, também, se for pensar em algo mais avançado, até daria criar um VBA ali, uma macro, limitando por usuário também, mas é algo muito mais avançado, tá? Essa questão de limitar acesso. Aí você tem que ter tipo um login, criar login e senha por usuário, então fica algo bem mais
robotizado, vamos dizer assim. Mas o que dá para fazer, no meu conhecimento, é o quê? Eu até fiz um teste aqui, que é realmente aquela questão de limitar ele para edição ou para visualização. Aqui em dados, nessa planilha aqui, proteger páginas em intervalos. Você tem como limitar a pessoa a editar somente as bases que você quer. Por exemplo, eu quero que o Eugênio tenha acesso para editar a guia base e a guia parâmetro, por exemplo. E a guia painel ele não pode editar, ele só pode visualizar. Então assim, ele vai conseguir ter acesso, mas não vai conseguir editar, não vai conseguir colocar o ano, que enfim. Então, ó, você coloca que para guia, eu coloquei aqui, ó, que eu quero restringir a guia painel, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer do zero aqui pra gente fazer, ó. Eu fui lá em dados, tal, adicionar uma página no intervalo, ó. Intervalo, quando eu coloco intervalo, quer dizer o quê? Eu não quero que a pessoa edite essas células aqui do painel, beleza? Mas nesse caso eu quero restringir a página, certo? Ó, então eu seleciono página, o que é a página? O painel. Eu quero restringir o painel como um todo, definir, restringir quem pode editar esse intervalo, somente eu, ou caso, somente você. As outras pessoas não podem editar, ou personalizado, ou quem pode editar? Eu, o João, a Maria e o Pedro. Aí você vai inserindo aqui quem pode editar, ou seja, quando a pessoa acessar, automaticamente linka por um e-mail, né, por um acesso. Então ela vai ter essas restrições de editar ou não. Aí você faz por aqui, conclui e dá o acesso para ela ou não, beleza? Então essas são as funcionalidades que eu conheço do Google Sheets. Com relação a compartilhamento no OneDrive, é possível sim, mas também não é algo que eu domino, tá? Não é nossa praia, né? Eu sou mais voltado à construção mesmo da planilha, as funcionalidades, tornar algo bem bacana mesmo. Porém, eu tive um cliente há um tempo atrás que pediu essa questão do compartilhamento no OneDrive e eu pesquisei no YouTube alguns vídeos de pessoas que entendem do assunto, enfim, que orientam, tá? Então eu vou até localizar esses links do YouTube que eu mandei para ele e vou te encaminhar. Porque daí sim, você consegue pegar o Excel, a planilha do Excel que eu fiz mesmo, a original, do arquivo do Office, beleza? E fazer alguns comandos ali, alguns passos a passo, para que você salve essa planilha numa pasta do computador e que elas tenham acesso com mais de um usuário, tá? Então tem todo o mecanismo ali de você compartilhar, é a mesma ideia desse aqui, só que um pouco diferente, obviamente, tá? Que daí sim dá para você usar a planilha do Excel mesmo, tá? Não é essa aqui do link. Então eu vou localizar e vou te mandar tudo. Então você vai ter acesso a tudo agora, tá, Luiz? Você vai ter acesso à planilha normal do Excel e a esse link, e também vou te encaminhar esses links de passo a passo do YouTube para salvar no OneDrive e compartilhar. Tá joia?